Ciência Exato! E aí galera, beleza? Professor Thomas aqui. E hoje nós vamos para uma aula de ciências. Isso mesmo, ciências. Na aula de hoje a gente vai estudar sobre os tipos de mistura. Então, sem mais delongas, vamos lá. Tipos de misturas. Mas antes da gente entender o que é uma mistura, a gente precisa compreender o conceito mais básico, que é o conceito de substância. Substância é aquilo que está ao nosso redor. Por exemplo, água, oxigênio, sal, açúcar. Essas coisas são substâncias. Substâncias são formadas de elementos. Por exemplo, a água é formada por H2O, o oxigênio, O2, o sal, NaCl, e o açúcar por C6H12O6. Não se preocupe muito com essas siglas sobre os elementos, que depois a gente, quando for estudar a tabela periódica, a gente vai ver isso melhor. Mas substância é algo bem mais básico. Por quê? Porque a mistura é um composto feito por uniões de substância. Pode ser duas ou mais. Uma união de duas ou mais substâncias forma uma mistura. Por exemplo, um suco. Um suco é uma mistura, por conta que lá você coloca açúcar, você coloca fruta, você coloca água, você coloca muitas coisas dentro de um suco. Um refrigerante, por exemplo, é uma mistura, porque lá você pode visualizar coisas como água, açúcar, extratos, acidulantes, antioxidantes, conservantes, edulcorantes, gás carbônico e noz de cola, se for um refrigerante de cola. Então, isso são misturas. Misturas, então, novamente, é a união de duas ou mais substâncias. E substâncias é algo mais básico. Beleza? Tranquilo? Isso é importante por conta que agora a gente pode entender alguns tipos de mistura. Temos a mistura líquida, a mistura gasosa e a mistura sólida. Mistura líquida é quando a gente mistura dois ou mais líquidos e gera um resultado líquido. Por exemplo, água mais óleo é uma mistura líquida. Água mais vinagre é uma mistura líquida. Misturas gasosas são quando a gente mistura dois ou mais gases. Por exemplo, gás carbônico, gás oxigênio, gás nitrogênio. A gente mistura esses gases e faz uma mistura gasosa. Já uma mistura sólida é quando a gente tem algo sólido e a gente consegue visualizar. Por exemplo, o aço. O aço é uma mistura de ferro, carbono, silício, enxofre e fósforo. Então, o aço é sólido. É uma mistura sólida. São vários e vários tipos de misturas que a gente pode visualizar. Temos tantas ao nosso redor. Então, é só você olhar ao seu redor que você vai conseguir entender e visualizar as misturas que estão ao seu redor. E as misturas, elas têm duas classificações. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Homogêneas e heterogêneas. Qual é a diferença? A homogênea é aquela que você não consegue ver diferença quando ela está acontecendo. Por exemplo, água e açúcar. Se você misturar o açúcar dentro do copo, misturar muito, bater, você não vai mais conseguir ver o açúcar dentro da água. Ele vai estar tão misturado que você não consegue visualizar. Então, ele não possui essa diferenciação. Logo, é uma mistura homogênea, quando você visualiza assim. A gente não percebe onde está o açúcar, se a gente misturar ele na água. Um exemplo mais clássico que a gente consegue ver é a água mineral. Dentro da água mineral há sais minerais, mas a gente não vê, a gente não percebe. Então a gente considera uma mistura homogênea. Álcool mais água também, a gente não consegue distinguir a diferença entre o álcool dentro da água. E uma mistura heterogênea é justamente aquela que a gente consegue distinguir. A gente consegue visualizar uma diferença grande. Por exemplo, água e óleo. Quando a gente vê água e óleo, eles não se misturam. E a gente consegue visualizar que ali tem duas fases.
Então fica uma fase só de óleo e uma fase só de água. Ah, mas eles estão ali misturados, mas tem fases distintas. O óleo fica na parte superior e a água na parte inferior. São duas fases distintas, tanto que a gente consegue passar um traço, uma reta, e visualizar essas duas fases bem distintas. A mesma coisa acontece quando a gente mistura água e gasolina. Também a gente tem uma fase só de gasolina e uma fase só de água, por conta que elas ficam bem claras, bem nítidas. A gente pode ter mais fases, por exemplo, se a gente misturar água, óleo e areia. Água, óleo e areia também gera uma mistura. Essa mistura é uma mistura heterogênea, porque dentro dessa mistura tem 3 substâncias: óleo, água e areia. Mas essa é uma mistura de 3 fases, porque a gente consegue visualizar bem destacado cada uma dessas 3 fases. Serragem, água e areia. São vários exemplos que a gente pode dar a respeito dessas misturas heterogêneas e das misturas homogêneas. Legal, né? Muito interessante. Olha, mas o mais legal são algumas curiosidades que a gente tem. Por exemplo, no dia a dia, você pode andar por um lugar onde tenha um azulejo, um tampo de granito. Granito é uma mistura sólida. O granito ele é composto de quartzo, feldspato e mica. Por isso que a gente consegue ver no granito algo bastante mudando as cores. Assim, é muito interessante, muito legal visualizar um azulejo de granito. É legal bastante. Mas fora isso, nós temos várias e várias curiosidades. Por exemplo, você sabia qual a diferença da água mineral para a água adicionada de sais? Bem, a água mineral é aquela que sai da fonte, ela sai do subsolo, ela vai lá da nascente, do olho d'água, aquela água mineral. É a água da natureza, que ela é engarrafada justamente para que possa ser consumida. Já a água adicionada de sais é aquela água que tem uma pessoa por trás. Essa pessoa por trás pega uma água normal e ele adiciona sais minerais, imitando assim a água mineral, se aproximando mais da água mineral que vem lá da natureza. E você sabia que existe uma água muito interessante? A água vanádica. Sim, a água vanádica tem forte ação cicatrizante e antioxidante e antialérgica, combatendo o envelhecimento precoce. É mesmo. A água em si é muitas vezes considerada como o líquido mais precioso da Terra. E uma curiosidade aqui, leite e o sangue. Tanto o leite quanto o sangue, ao nosso primeiro olhar, eles são homogêneos quando a gente vê eles ao olho nu. Não dá para distinguir muito bem. Mas se a gente olhar no microscópio, ali bem mais perto mesmo, a gente vai ver que a coisa não é bem assim. No microscópio, ele se torna heterogêneo. E se você sabia que existe uma diferença entre água mineral, que a gente já falou aqui, e água destilada? A água mineral a gente já viu, vem da natureza, vem do subsolo, vem da nascente. Já a água destilada é a água sem nenhum mineral, sem nenhum tipo de sais minerais. Ou seja, uma substância pura. É apenas água. Legal, né? Então eu vou deixar aqui um quiz para vocês. O que você achou desse conteúdo? Comenta aí. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau!